A indústria cultural e a economia. O conceito de indústria cultural foi criado por dois autores, Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois importantes membros e professores da famosa Escola de Frankfurt. Tal conceito pode ser achado na obra Dialética do Esclarecimento, que foi publicada em 1944 e durante seus capítulos questiona a utilidade e o progresso da técnica e do conhecimento na sociedade. Mas no capítulo A Indústria Cultural, o esclarecimento como mistificação das massas, segmentam a obra para apontar a existência de uma indústria por trás da comunicação, cultura e conhecimento. A teoria da indústria cultural, desenvolvida por Adorno e Horkheimer, apontam como a cultura contemporânea é moldada e controlada por uma indústria, que produz em massa produtos culturais como música, filmes, televisão, dentro do contexto da lógica capitalista. Eles argumentam durante esse capítulo que a indústria cultural não apenas produz entretenimento, mas também promove a conformidade e a manipulação das massas. E isso ocorre através de uma padronização dos produtos culturais para atender aos interesses comerciais, que no final das contas resultam em uma homogeneização da cultura e na supressão da criatividade e da diversidade. Em uma passagem, Adorno conclui que, abre aspas, o esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os produtos mecanicamente diferenciados acabam por se revelar sempre como a mesma coisa. A diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é, no fundo, uma distinção ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de automóveis. As vantagens e desvantagens que os conhecedores discutem servem apenas para perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha. Note que, por mais que não seja em um contexto cultural, esse questionamento que o Adorno traz sobre duas marcas de carro, ele no final quer dizer que desde essa época ele já enxergava que existiria uma padronização e uma homogeneização dos produtos e que isso, assim como ocorre em diversos mercados, também, no fim, acabaria por ocorrer no mercado cultural, já que existe uma indústria que produz diversos produtos culturais, existiria também uma homogeneização desses produtos. Na perspectiva econômica, isso pode ser analisado como a transformação da cultura em uma mercadoria, onde o valor cultural é subordinado ao valor de troca. Isso, por sua vez, reforça as estruturas de poder existentes e perpetua a alienação e a falsa consciência nas sociedades capitalistas. Portanto, ao explorar a teoria da indústria cultural em um contexto econômico, podemos entender como a produção e a distribuição em massa da cultura afetam não apenas os consumidores, mas também as estruturas econômicas e sociais mais amplas. Adorno e Horkheimer vão trazer o conceito de expropriação do esquematismo dentro da indústria cultural. O esquematismo, na crítica de Kant e Razão Pura, assemelha-se ao processo de criação de conhecimento. É como se fosse o intermediário entre o que percebemos com a percepção crítica e o que o nosso intelecto utiliza. Na crítica da razão pura, Kant percebeu que o que vem dos sentidos é de natureza completamente diferente do nosso intelecto, que opera sobre os dados recebidos pelos sentidos para criar o conhecimento. Então, Kant pensou que era necessário uma instância para intermediar as duas percepções. Isso significa que quando uma pessoa interpreta algo, ela tem um certo grau de autonomia e pode realizar esse processo a partir de seus pensamentos. Portanto, quando se diz que a indústria cultural expropria o esquematismo do indivíduo, significa que a indústria cultural cria a obra, depois dá sentido. Ou seja, não dá às pessoas a oportunidade de criarem o seu próprio significado para o trabalho, para a arte, se é que existe. A indústria cultural fornece assim a chave para decifrar as obras que produz, fornecendo trabalho e fornecendo sentido. Desde que a arte não nasceu de uma maneira onde tivesse uma explicação ou que uma se parecesse com as outras, por mais que existissem movimentos, os sentidos trazidos pela arte, eles não deveriam se parecer. Porém, se parecem. Se parecem porque vendo de uma lógica comercial, capitalista, a partir do momento que é criado um padrão, essas pessoas buscam esse padrão. Além do que, estabelecer padrões de comportamento nas grandes massas é interessante para a burguesia. No contexto onde, quando foi escrita essa obra, Adorno percebeu que era nítido uma vontade, um medo de que a classe trabalhadora estivesse unida e, de alguma maneira, eles precisavam conter
a união proletária por medo de revoluções, revoltas. Então, Adorno e Horkheimer vão falar justamente sobre essa alienação das massas, principalmente das classes proletárias, justamente porque era necessário e importante para a burguesia, né, para os detentores dos meios de produção, que também aparecem na indústria cultural, era importante ter o controle da classe trabalhadora. Então, ao saber como o lazer dessa classe era explorado, por quê, quando, onde, era uma ferramenta importante para o controle dessa classe, de uma possível união, revolução, todos os problemas ali onde que a classe dominante poderia ter com a classe trabalhadora, poderia ser revertido e evitado com a indústria cultural. Veja que aquilo que a classe trabalhadora consome, os bens culturais que elas estavam consumindo, eram produzidos por uma indústria onde a própria burguesia comandava. Perceba que é uma excelente maneira de controle e manipulação das massas. Para compreender o conceito de indústria cultural de Adorno e Horkheimer, é importante entender o conceito de fetichismo da mercadoria trazido anteriormente por Marx. Abre aspas. A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes ao produto do trabalho, por ocultar, portanto, a relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho social total, ao refleti-la como relação social existente, à margem deles entre os produtos do seu próprio trabalho. Fecha aspas. Perceba que é possível fazer uma conexão com o cinema. É possível perceber que a sociedade muitas vezes não atribui o produto de um bem cultural como um produto, uma mercadoria como qualquer outro. É esquecido que ali existiu um trabalho para produzi-lo, assim como qualquer outro produto, uma cadeia produtiva feita por uma grande empresa, existiu trabalhadores ali naquele processo. É esquecido que aquilo foi produzido para o comércio. E aquele produto deixa de ser um produto humano, um produto de trabalho para o comércio e passa a se tornar um objeto de adoração. Deixa de ter aquela utilidade que ela foi criada para e passa a ser atribuída a um valor simbólico, a um valor artístico, a um valor de comunidade. E muitas das vezes os filmes são comprados, são assistidos, são acessados, talvez não pela experiência estética de visualizar aquele filme, de compreender o filme, mas da experiência de poder falar que assistiu, de fazer parte de uma comunidade, de estar inteirado nas novidades da sociedade, de estar inteirado no entretenimento. Perceba que o fetichismo vem exatamente desse ponto, que o filme foi criado, apesar de criado para ser um produto comercial, ele existe uma experiência estética ao você consumir, mas é deixado de lado apenas para que seja uma mercadoria comprada para que pessoas façam parte de um universo. Também contribui dizendo sobre a categorização de público e mercadoria. Veja esse trecho. As distinções enfáticas que se fazem entre os filmes das categorias A e B, ou entre as histórias publicadas em revistas de diferentes preços, têm menos a ver com seu conteúdo do que com sua utilidade para a classificação, organização e computação estatística dos consumidores. Para todos, algo está previsto. Para que ninguém escape, as distinções são acentuadas e difundidas. O fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidade serve apenas para uma quantificação ainda mais completa. Cada qual deve se comportar como que espontaneamente em conformidade com seu level, previamente caracterizada por certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricados para seu tipo. Indústria cultural. Os filósofos e sociólogos alemães da Escola de Frankfurt, representantes da teoria crítica, Theodor Adorno e Max Horkheimer, foram os primeiros a falar de uma cultura de massa. Para os teóricos, a indústria cultural foi um meio de propagar-se o capitalismo e os seus ideais via arte e cultura.
A indústria cultural é a noção de que existe um tipo de produção cultural industrial para satisfazer as necessidades de uma indústria capitalista, que vende os seus produtos culturais como se fossem algo que se compra em um supermercado. A cultura tornou-se um elemento de mercado e, no vocabulário da teoria crítica, uma manifestação cultural inautêntica, pois é fruto de um movimento de massificação da cultura, ou seja, de produção de elementos culturais para satisfazer as preocupações de um mercado capitalista de vender tais produtos e utilizá-los para a propagação de um ideal de vida capitalista e consumista. A lógica mercadológica capitalista entende que, para tornar todos os cidadãos uma única massa, é necessário não distinguir a individualidade e o gosto estético de cada um. Através de filmes, novelas, músicas, séries, é possível divulgar propagandas com o propósito de levar o consumidor a consumir os produtos propagados e propagar ideais burgueses do capitalismo. Nesse sentido, a cultura de massa é uma espécie de propaganda daquilo que é vendido como padrão de vida, além de ser uma espécie de produto autônomo que sustenta a lógica do consumo capitalista. Arrecadação. A indústria cinematográfica nos Estados Unidos é uma atividade relativamente lucrativa e atraente, apesar das afirmações de que a realização de filmes é um negócio arriscado, de acordo com a empresa Wasco. Desde os anos 1950, as grandes corporações passaram a controlar a indústria cinematográfica americana e uma significativa parcela de outros setores midiáticos nos Estados Unidos. A arrecadação mundial de bilheteria nos cinemas teve aumento de 27% em 2022. A arrecadação total foi de 25,9 bilhões de dólares, de acordo com a pesquisa da empresa Gower Street Analytics. Os 10 principais mercados internacionais para a indústria do cinema em 2022 foram China, com 4,3 bilhões de dólares, Japão, com 1,5 bilhão de dólares, Reino Unido e Irlanda, com 1,2 bilhão de dólares, França, com 1,1 bilhão de dólares, Coreia do Sul, com 0,9 bilhão de dólares, Alemanha, com 0,8 bilhão de dólares, Austrália, 0,64 bilhão de dólares, México, 0,63 bilhão de dólares, Espanha, 0,4 bilhão de dólares e Brasil, com 0,35 bilhão de dólares. O custo médio para produzir e comercializar um filme de uma companhia integrante da MPAA, Motion Picture Association of America, é de 100,3 milhões de dólares, incluindo 34,5 milhões de dólares em custos de marketing. A venda de ingressos nos Estados Unidos cresceu 3,3%, atingindo 1,45 bilhão de entradas, fato que encerrou uma tendência de queda que durou 3 anos. Embora a atividade cinematográfica nos Estados Unidos possa ser discutida sob a ótica de produção, distribuição e exibição de filmes, Hollywood precisa também ser analisada em termos de diversificação, concentração e globalização. A indústria cultural sempre foi uma das grandes influenciadoras da economia. Isso fica claro quando, a partir de um momento, o próprio governo passa a ter participação e investir no setor. Antes da pandemia, o cenário cultural era muito diferente. O mercado era muito mais focado em cinema e contagem de bilheteria. As pessoas tinham o hábito de ir ao cinema e o mercado se mantinha em constante crescimento. Segundo a Unesco, em 2018, a receita global do setor atingiu 2,25 trilhões de dólares. Foi o ano com a maior bilheteria rentável da história, sendo um ano de extrema relevância para os cinemas do mundo todo. A arrecadação vinda das bilheterias cresceu 2,6% em relação a 2017 e chegou a 41,6 bilhões de dólares, o que foi um recorde para o cinema mundial, já que obteve um faturamento anual 4% maior do que os 11,38 bilhões de 2016, período que até então era o maior para os cinemas norte-americanos. Já durante a pandemia, as coisas mudaram. Os estabelecimentos fecharam suas portas. Cinemas, teatros e casas de show sem previsão de volta. As festas e eventos foram cancelados. Diversos artistas viram sua renda despencar. As pessoas não podiam mais sair de casa e o mercado teve que se adaptar e gerar novas formas de consumo de cultura. O streaming foi se consolidando como forma de substituição, e o que antes eram as idas ao cinema, agora se tornaram assinaturas em streamings.
Por mais que eles já existissem, após os anos de pandemia, o consumo desse serviço cresceu muito. Segundo o relatório da MPA, Motion Pictures Association, apresentado pela revista Forbes, em 2020 houve aumento de 26% das assinaturas nas plataformas, o que corresponde a 232 milhões de novas contas. O total de assinaturas globais chegou a 1,1 bilhão em 2021. O aumento da receita foi de 34%, com arrecadação de 14,3 bilhões de dólares. Só a Netflix atingiu a marca de 200 milhões de assinaturas no fim de 2020, com um crescimento de 37 milhões de novos usuários no ano. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de assinantes da Netflix, com 17,9 milhões de usuários ativos no país. No Brasil, a indústria cultural tem grande contribuição e regulamentação do governo desde a época da ditadura militar, e desde então afeta diretamente a economia. Nos últimos anos, com o crescimento do mercado de streaming e diante das mudanças das formas de consumo, com consumidores migrando de bens para serviços, os setores culturais e criativo ganharam maior representatividade. O gráfico, feito pelo Observatório Itaú Cultural, revela uma leve volatilidade do PIB da economia da cultura e das indústrias criativas, ESIC, ao longo do período entre 2012 e 2020, atingindo um pico em 2020, correspondendo a 3,11% do PIB da economia brasileira, segundo dados do painel de dados do Observatório Itaú Cultural 2023. Observamos também que 2015 e 2016 foram os anos mais próximos de ter uma participação igual à de 2020 no PIB brasileiro. O impacto social do cinema americano. A indústria do entretenimento tem um papel importante na economia, principalmente nos Estados Unidos, tendo muitos impactos na sociedade. A indústria cultural representa a segunda maior fonte de renda dos Estados Unidos e é responsável por boa parte da economia da cultura mundial. São aproximadamente 13 bilhões de dólares por ano com cinema e 10 bilhões de dólares por ano com artigos musicais gravados. A indústria do entretenimento representa a segunda maior fonte de renda do país, perdendo apenas para o setor de tecnologia aeroespacial. Em 2018, os Estados Unidos moveram 38,5 bilhões de dólares com a indústria do cinema, perdendo apenas para os games, que moveram 91 bilhões de dólares. O Bureau de Análise Econômica dos Estados Unidos divulgou um relatório mostrando que 3,2%, ou 504 bilhões de dólares do PIB de 2011 dos Estados Unidos, estavam relacionados à arte e cultura, incluindo séries e programas de TV. De acordo com esse relatório, a produção econômica bruta da indústria de arte e cultura foi de 916 bilhões de dólares, sendo 83 bilhões só de filmes. Trazendo a cultura norte-americana em números, a gente sabe de onde vem a sua fama. Das 100 maiores bilheterias do cinema de todos os tempos, 93 são produções exclusivamente americanas. 25% do mercado mundial de filmes é controlada pela indústria do cinema dos Estados Unidos. 1/3 das vendas do mercado fonográfico mundial está concentrada no mercado americano. Os empregos gerados. Nos Estados Unidos, as atividades culturais e de entretenimento empregam 17 milhões de pessoas. Só de artistas de cinema e TV, há cerca de 120 mil pessoas trabalhando, 30 mil só no cinema. No caso do cinema, em torno de cada artista trabalham cerca de 30 pessoas nas várias atividades de apoio, como na criação de equipamentos, roteiros, figurinos e vários outros serviços que são necessários na produção de um filme. A indústria cinematográfica dos Estados Unidos mantém cerca de 900 mil empregos diretos. Depois de um ponto, um filme cria uma infinidade de postos de trabalho para ser divulgado e assistido, incluindo as atividades de marketing, transporte, casas de exibição e até mesmo restaurantes. Um setor que é diretamente impulsionado pelo cinema é o dos brinquedos. A indústria dos brinquedos gera mais de 20 bilhões de dólares por ano, e o impacto dos Os empregos gerados. Um setor que é diretamente impulsionado pelo cinema é o dos brinquedos. A indústria dos brinquedos gera mais de 20 bilhões de dólares por ano, e o impacto do cinema é grande. Só no ano de 2017, por exemplo, 25 filmes infantis com brinquedos foram exibidos. O cinema é um grande gerador de empregos indiretos. Na área da cultura, por capital investido, o cinema é a segunda maior fonte de emprego. A primeira é a televisão.
De acordo com o Ministério da Cultura, em 2023 no Brasil, o setor começou a se alavancar e reestruturar após a posse do presidente Lula, que recriou o Ministério da Cultura oficialmente no dia 24 de janeiro. Em poucos meses, o Ministério já apresentou resultados expressivos. Só de janeiro até abril, houve investimento de mais de 2 bilhões de reais no setor cultural. Não só no Brasil, mas no mundo, o mercado segue em expansão. Segundo dados da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia, realizada pela empresa de consultoria PwC, há uma previsão de até 2026 o segmento chegar a 39,9 bilhões em receitas, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,7%. Apesar de possuir boa perspectiva econômica, há muitos desafios nesse mercado. Com o surgimento de novas tecnologias, inteligências artificiais, diversas formas de explorar o setor cultural e novos modelos de consumo, o setor apresenta hoje um desafio para as produtoras, que precisam equilibrar a reestruturação do setor cultural com a busca de uma adaptação aos streamings e formas de monetização e renda dentro dos mais diversos modelos de consumo.